Então, pessoal, mais uma vez com o MATLAB aqui no canal, e hoje vamos retomar um pouco sobre gráficos e aprender alguns novos comandos para a elaboração e manipulação deles. Se você não assistiu a aula número 1, eu recomendo que você assista. O link vai ser disponibilizado aqui no canto da tela. E em seguida, volte para essa aula para a gente aprofundar ainda mais nos nossos conhecimentos. Lembro também que é importante nós sabermos 3 conceitos básicos para a construção de gráficos, que são a elaboração de intervalo, de atribuição de uma função e também a utilização dos comandos. Vamos exemplificar um pouco isso aqui, né? Vamos utilizar um intervalo de -2 com passo 0.1 até 2. Esse é o nosso intervalo. Vamos fazer a atribuição de uma função, onde vai ser y igual, vamos utilizar a função seno de x. Ok? E o comando para a plotagem de gráfico aprendemos que é o comando plot. X, y. Apertamos Enter e temos o nosso gráfico, ok? Tudo isso já foi explicado na primeira aula, estamos apenas recapitulando. Aprendemos também que podemos fazer a atribuição de duas funções, ou seja, de duas linhas em um mesmo gráfico. E também utilizando o mesmo intervalo. Vamos aqui novamente repetir o comando do intervalo. Vamos utilizar a função y1, que vai ser seno de x. Seno de x. E a função y2 vai ser seno de x elevado ao quadrado. Para a plotagem, lembramos que utilizamos o intervalo e a primeira linha. Podemos fazer também a atribuição de cor e depois o intervalo pela segunda linha, fazendo também a atribuição de cor, ou então de linha, ou então de marcadores, conforme o que você desejar. Estamos apenas exemplificando. E aqui temos o nosso gráfico, né, com duas linhas, duas funções, em um mesmo gráfico, em um mesmo intervalo. Agora vamos aprender dois novos comandos para fazer isso, para fazer a atribuição de duas linhas em um mesmo gráfico. Vamos primeiramente aqui utilizar o mesmo intervalo e vamos diretamente para o comando plot. O comando plot ele utiliza as variáveis x e y, basicamente, né? Porque a gente está trabalhando com gráfico 2D, e onde ele utiliza o x para atribuição do intervalo e o y para atribuição da função. Já que aqui não declaramos nenhuma função, né? Aqui só temos o nosso intervalo e partimos diretamente para o comando plot. Vamos atribuir uma função no lugar do valor y. Então aqui no lugar do valor y, vamos colocar seno de x. Ok? Vamos fazer a atribuição da cor. E vamos para a segunda linha, onde utilizamos intervalo, vírgula. E o que seria um y2 aqui, vamos fazer a atribuição de uma segunda função, que vai ser seno de x ao quadrado. Ok? E vamos atribuir a cor dela também. Feito isso, temos o mesmo gráfico que fizemos aqui nesse exemplo, certo? Só que aqui utilizamos apenas dois comandos. Só fizemos a atribuição do intervalo e utilizamos o comando plot. Aí, no comando plot, utilizamos as funções que queremos definir o gráfico, ou seja, x por seno de x e x por seno de x ao quadrado. E assim geramos o mesmo gráfico com as mesmas funções, porém com menos linhas escritas no programa, ok? Uma outra maneira de fazer a atribuição de duas ou mais linhas em um único gráfico é a utilização do comando hold. O comando hold ele vai fazer uma pausa na leitura do MATLAB para você atribuir uma outra função ou comando dentro do seu programa, dentro do seu script. Vamos aqui exemplificar isso de uma forma mais simples. Vamos utilizar o mesmo intervalo. Vamos fazer o comando plot e vamos atribuir a nossa primeira função, que é x por seno de x. Vamos atribuir também cor. Vamos colocar aqui vermelho. Ponto e vírgula. Aqui é importante você dar ponto e vírgula, segurar Shift e apertar Enter. Ok? E agora vamos utilizar o comando hold. O comando hold ele vai ser uma espécie de parênteses no script que você está escrevendo. Ou seja, eu vou dar um comando hold, apertar e colocar também on, hold, espaço on,
onde ele vai dar uma pausa nesse intervalo aqui. Nessa parte ele vai dar uma pausa, né? E vai ler tudo que tiver dentro do hold on. Vamos aqui novamente segurar Shift Enter e escrever um novo comando. Eu quero plotar a segunda curva, ok? Então vamos colocar x seno de x elevado ao quadrado. Opa! Ok? E vamos dar ponto e vírgula, segurar Shift Enter e fechar esse parêntese aqui. Fechar o comando hold, utilizando o comando hold off. Feito isso, podemos apertar Enter. Está aqui. Feito o nosso gráfico, o mesmo gráfico, certo? Só que com a utilização do comando hold on. Vamos entender melhor isso aqui. Fizemos a atribuição de um intervalo e o MATLAB passou para essa próxima linha, onde ele leu que era para fazer a plotagem do gráfico x por seno de x. Só que quando utilizamos o comando hold on, ele dá uma pausa e vai ler o que está dentro do comando hold on, ou seja, ele vai ler esse comando plot de x por seno de x ao quadrado, e depois que fechar o comando hold, ele vai fazer a elaboração dos dois gráficos, como a gente pode ver, ok? Então são essas as formas de atribuir duas ou mais linhas em um mesmo gráfico, utilizando o mesmo intervalo, apenas com diferentes comandos, ok? Temos também esse comando aqui, comando figure. Ele vai fazer a divisão dos seus gráficos. Por exemplo, se você tem dois gráficos e não quer utilizar os dois em um mesmo gráfico, temos também o comando figure, onde ele vai fazer a divisão dos seus gráficos. Por exemplo, se você tem duas funções, duas curvas e não quer deixá-las em um mesmo gráfico, você pode colocá-las separadamente, utilizando esse comando. Vamos exemplificar utilizando o mesmo intervalo aqui. E vamos fazer a atribuição de duas funções. Uma função y, que vai ser igual a seno de x, e uma função z, que vai ser igual a cosseno de x, ok? E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a atribuição do comando figure e vamos colocar 1, ok? Entre parênteses. Vamos dar ponto e vírgula, segurar Shift Enter e utilizar o comando de plotagem do primeiro gráfico. Ou seja, eu quero o primeiro gráfico x por y. Ok? Vamos segurar Shift Enter e vamos novamente utilizar o comando figure. Agora colocar 2. Ok? Ponto e vírgula, novamente Shift Enter e utilizar o comando plot para o segundo gráfico, onde vai ser x por z. Certo? Feito isso, aperte Enter. Está aqui. Ele fez a divisão dos nossos gráficos. Temos aqui na figura 1, como descrito, né? O gráfico x por y, onde y é a função seno de x. E no gráfico 2, na figura número 2, temos o gráfico xz, onde z é a função cosseno de x. Ok? Vamos avançar mais um pouco e aprender um pouco mais sobre alguns comandos de manipulação do seu gráfico. Vamos trabalhar agora com o comando grid, onde vai fazer a atribuição de grades ao seu gráfico. Vamos exemplificar aqui. Vamos utilizar uma função onde tem um intervalo t que vai de 0 com passo 0.02 até 2. Vamos definir uma variável phi 0, onde seu valor vai ser igual a 45 multiplicado por π dividido por 180. Vamos fazer a atribuição aqui de uma função y, onde seu valor vai ser seno de 2 multiplicado por π, multiplicado pelo intervalo t, mais a nossa variável phi underline 0. Vamos agora avançar um pouco e trabalhar com alguns comandos para a manipulação dos gráficos. Vamos aprender um pouco sobre o comando grid, onde ele vai fazer a atribuição de grades ao seu gráfico. Vamos fazer a atribuição de um intervalo t, onde ele vai de 0 com passo 0.02 até 2. Vamos definir uma variável phi, onde seu valor é 45 multiplicado por π dividido por 180.
E também fazer a atribuição de uma função y, onde vai ser seno de 2 multiplicado por π multiplicado pelo intervalo t mais a nossa variável phi. Ok? Vamos agora utilizar o comando plot, onde vai ser t, que é o nosso intervalo, pela função y. Porém, antes de você apertar Enter para a elaboração do gráfico, você vai utilizar o comando ponto e vírgula, Shift Enter para pular para a próxima linha. E agora utilizaremos o comando grid on, ok? Aperte Enter e aí está o nosso gráfico. E no fundo temos as grades, as linhas demarcadoras do nosso gráfico, ok? Um outro comando interessante de aprender é o comando legend, onde ele vai fazer a atribuição de legendas ao seu gráfico. Vamos trabalhar aqui com intervalo x, utilizando o comando linspace, onde ele vai de 0 até 2π, ok? Vamos fazer agora a atribuição da função seno e cosseno no intervalo x. Eu vou utilizar dessa forma, seno x, porque é dessa forma que irá aparecer na nossa descrição, na nossa legenda. E agora eu uso o comando que é reconhecido pelo MATLAB, que é seno x, ok? E agora eu vou utilizar cosseno x, que é igual a cos x. Feito isso, vamos utilizar o comando de plotagem, lembrando que são duas curvas, ou seja, você vai ter que plotar duas curvas. Se você quiser utilizar o comando hold, você pode utilizar. Se você quiser colocar tudo em uma linha só, também pode utilizar. Eu vou utilizar o comando hold para exemplificar o que já aprendemos no início da aula. Então vamos lá. Plot, vamos para a curva número 1, que é x por seno x. E eu vou fazer a atribuição da cor dela. Eu vou colocar vermelha. Ok? Shift Enter, hold on, Shift Enter. Eu vou fazer a atribuição da segunda linha, que é x por cosseno x. E a cor eu vou colocar verde, certo? Shift Enter, hold off, Shift Enter. Agora aqui você vai utilizar o comando legend, ok? Onde você vai abrir o parênteses e entre aspas simples você vai colocar as duas funções, ou seja, seno x, fecha aspas simples, vírgula, aspas, cosseno x, fecha aspas simples, e fecha parênteses, ponto e vírgula e dê Enter. Veja que aqui temos a nossa legenda, cosseno e seno, onde seno é a função de linha vermelha e o cosseno é a função de linha verde. Você pode também, como já aprendemos, atribuir as informações nos eixos x e y e também atribuir o título ao seu gráfico, assim como fazer atribuição de grades utilizando o comando grid, ok? Tudo isso você pode fazer e testar aí, e se você tem dúvidas, deixe no comentário que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Então pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e curta também a nossa fanpage no Facebook. Deixe suas críticas e sugestões embaixo nos comentários. E também agradeço pela visualização. Até a próxima e tchau!